Olá, Lidiane Lisboa passando com mais um conteúdo de comunicação. Meu objetivo aqui é te ajudar a ter uma comunicação assertiva e assim você aprimorar os seus relacionamentos. Vamos conversar hoje sobre as etapas básicas da comunicação. Você já estudou sobre isso? Você já ouviu falar? Se você ainda não estudou e ainda não ouviu falar sobre isso, eu posso te garantir que você pratica essas etapas diariamente. E já parou para pensar que você pode estar praticando, fazendo algo que você ainda não parou para se dedicar, para entender como isso funciona? E aí com isso você pode não estar na sua melhor versão, no seu melhor potencial. E o nosso objetivo aqui hoje é te dar ferramentas para que você consiga ter uma comunicação ainda mais assertiva. Já ouviu falar sobre comunicação assertiva? Ainda não? Tem um vídeo aqui no nosso canal falando sobre isso. Depois que esse vídeo terminar, você pode ir lá procurar para saber. Vamos começar? Vamos falar sobre as etapas básicas da comunicação? Primeira coisa que eu quero te contar é o seguinte: para que uma boa comunicação aconteça, você precisa considerar que existe o emissor e o receptor. As etapas básicas da comunicação são 5. Nós vamos começar a falar de definir, que é a número 1. A etapa 1 é definir o quê? Definir a mensagem. Definir a informação que você quer passar para o seu receptor. Esse momento é muito importante, é um momento de elaboração interna e até mesmo um momento de elaboração física. É aquele momento que você se dedica pensando como que você vai conversar determinado assunto, um assunto delicado, com seu esposo, com a sua esposa. É aquele momento que você define como que você vai falar e o que você vai falar para o seu chefe. Como e o que você vai colocar em um e-mail, em uma mensagem de WhatsApp. É esse momento de definição. O momento de emitir, que é a segunda etapa, é o momento que você já vai para a ação. Então, você vai colocar em ação aquilo que você definiu. É o momento que você vai escrever o e-mail, é o momento que você vai mandar a mensagem, e aí você tem que ter o cuidado só de perceber se você, nesse momento de emissão, você está sendo claro o suficiente para que o seu receptor, para que a pessoa que vai receber a sua mensagem seja capaz de captar essa informação. E aí a gente entra na terceira etapa da comunicação, que é a etapa de captar. E aí nesse momento já não é mais o emissor. Aí é o receptor que vai receber essa informação. Será que ele tem capacidade? Será que ele tem todas as informações necessárias? Será que os termos que você utilizou, a forma que você utilizou foi claro o suficiente para que ele possa captar? Hoje em dia é muito comum as pessoas utilizarem aqueles emojis, utilizar aqueles símbolos nas redes sociais. E aí, será que a pessoa entende? Será que é claro o suficiente para que a pessoa possa entender o que você quer comunicar? Ou será que abre margem para um duplo sentido? E aí entra no quarto ponto base, que é o que? A interpretação. Será que a pessoa vai conseguir interpretar com clareza aquilo que você enviou? É um cuidado que a gente precisa ter. E o quinto ponto é o responder. Será que a gente sabe quando a comunicação ela foi assertiva, se a gente de fato alcançou o nosso objetivo, quando a gente recebe o retorno do nosso receptor?
Eu emito uma mensagem para o meu marido e ele me responde. Eu emito uma mensagem, eu ligo e a pessoa me atende e fica de me dar um feedback sobre aquilo que a gente conversou e depois a pessoa de fato me dá esse retorno. Eu escrevo um e-mail e eu recebo uma resposta. Então, um dos indícios de que a comunicação funcionou é quando a gente tem a resposta, quando a gente tem o feedback. Eu vou fazer um desenho aqui para vocês que eu acho que é para exemplificar isso que a gente explicou. Então, num processo, né, nas etapas bases da comunicação, nós temos um emissor e nós temos basicamente um receptor. E esse receptor, ele pode ser um grupo. A gente pode estar falando, você que trabalha numa empresa, você pode estar falando para um grupo, através do WhatsApp, através do e-mail, até mesmo presencialmente. E nós seguimos as mesmas etapas quando a gente está falando com um grupo, só que a gente tem que ter um cuidado maior, porque pode ser que as pessoas não tenham todas as informações. Então a gente precisa nivelar o conhecimento para saber se todo mundo tem as informações necessárias para poder fazer o quê? Captar, interpretar e responder. Então, você tem um emissor e você tem um receptor. E você tem uma mensagem, uma informação para passar. Quando essas 5 etapas elas são respeitadas, elas são cumpridas, existe clareza em todas elas, a comunicação, a mensagem chega lá no receptor e o receptor ele devolve uma resposta, devolve um feedback. E aí você começa a retroalimentar esse sistema. Então, você tem uma troca constante de informação e essa mensagem ela vai crescendo, ela vai tomando uma forma, ela vai reproduzindo para a solução de algum conflito, para a escolha de algum objeto, para você escolher comprar alguma coisa. Efetivamente, o que acontece é que essas etapas, nós entramos no modo automático. Nós acabamos definindo, emitindo, o receptor capta, interpreta, responde no automático. Nós não paramos para refletir como que o nosso processo de comunicação está acontecendo. E você já parou para pensar que todo minuto você está sendo bombardeado por informação? Você já parou para pensar que você fica repostando, que você fica reenviando informações que recebe a todo momento e que isso pode estar te sobrecarregando e sobrecarregando as pessoas que estão à sua volta? Porque talvez as pessoas não estejam no melhor momento emocional para isso. Então, o meu convite aqui, a minha ideia, o meu objetivo em compartilhar é para trazer ciência dessas etapas da comunicação. Porque uma das formas da gente melhorar, da gente aprimorar a nossa comunicação é exatamente quando a gente passa a ter consciência dessas etapas que são tão simples e que a gente já faz tão automático que talvez a gente não esteja dando a real importância que cada uma dessas etapas precisa para que a gente tenha uma comunicação assertiva com cada indivíduo, com cada pessoa que nós amamos, com o nosso esposo, com a nossa esposa, com o filho, com a filha, com o pai, com a mãe, com o chefe, com os colegas de trabalho. Então, fica aqui hoje a nossa dica de comunicação. É você reparar se você está se dedicando a cada uma dessas etapas, se de fato você está se preocupando, porque já parou para pensar? Vou te dar um exemplo base. Te dar um exemplo do dia a dia. Às vezes eu chego pro meu marido e peço algo para ele. E ele me traz, de repente eu peço uma água para ele. E aí eu só falo assim, amor, eu quero água. E aí ele pode ir lá, me servir uma água. E essa água, geralmente, ele traz água para mim fresquinha. Uma água geladinha. Mas se naquele dia eu tô com dor de garganta, se naquele dia eu tô com algum incômodo na garganta e eu não quero tomar água geladinha, eu preciso chegar pra ele e falar assim, amor, você pode, por favor, trazer água pra mim, uma água ambiente, uma temperatura ambiente? E isso faz toda a diferença
no nosso dia a dia. Só que a gente está tão no automático que a gente vai simplesmente repassando, passando no automático e a gente não pensa nos detalhes. A gente não pensa se quando a gente emitiu, se quando a gente definiu e emitiu a informação, se todos os elementos estão ali para que o outro possa entender o que a gente quer. O exemplo da água é muito simples, é um exemplo corriqueiro. Mas no dia a dia, por exemplo, quando você vai fazer compra ou quando você vai pedir para alguém fazer compra. Dia desses, esse fato foi verídico. Eu fiz uma lista de compras sem botar nada de quantidade. Pensa que o meu marido, coitado, sofreu no mercado. Porque a cada item que ele ia pegar, ele tinha que adivinhar a quantidade, a proporção que eu queria. E aí, quando ele chegou, foi inevitável que, óbvio, que ele não acertou todas as coisas, foi que ele não trouxe, mas o equívoco não foi dele, sim meu, por não ter colocado todas as quantidades do que eu queria. Ele teve que ser adivinho. Graças a Deus, por aqui, o meu esposo, ele é exagerado para mais e não para menos. Então, ele trouxe coisas além do que eu precisava. Mas tudo isso porque eu não coloquei a quantidade de cada coisa que eu precisava. Nota que é uma informação tão pequenininha, mas que faz muita diferença. Agora você imagina se fosse uma lista no trabalho. Eu poderia estar impactando, poderia estar retardando um processo de logística porque não coloquei a quantidade. Então, a gente se atentar a cada um dos detalhes, a cada um das informações quando a gente vai emitir, é fundamental para a gente ter um resultado expressivo, o resultado que a gente espera. Gostou desse conteúdo? Fez diferença para você? Ajudou você a refletir sobre as etapas básicas da comunicação? Comenta! Me conta aqui! Compartilha e curte esse vídeo para a gente alcançar mais e mais pessoas. Não esquece de conferir os outros vídeos, os outros conteúdos que nós temos aqui nos nossos canais e de nos seguir nos outros canais, YouTube, fanpage, no Facebook, no LinkedIn. Acompanhe o nosso trabalho.